e saiu o capítulo mais cedo de One Piece, que mostra a grande revanche de Luffy versus Lucy. Bom, o capítulo começa onde terminou o anterior, que é o Luffy e seus amigos reencontrando o Lucy, e o Luffy pergunta: por que você está aqui, cara de pombo? E o Lucy: sabe que isso é uma ilha do governo. E meio que o Luffy: isso é gente. Kaku vê meio que o Luffy já tem péssimas lembranças com isso. E ele também percebe que eles estão com a Bonnie. E ele fala pro Luffy não tocar neles, porque meio que agora o Luffy é um Yokon. E eles não devem lutar sem a permissão do alto escalão. Só que logo o Luffy ignora o Lucy e percebe a Atlas destruída. Ele pede pro Chopper examiná-la, mas meio que é mais o trabalho do Frank do que dele, já que ela é uma androide. E o Luffy fala: olha, chapéu de palha, isso é assunto do governo. Só que o Luffy nem liga e fala: ela nos deu comida. Pessoal, se alguém deu comida ao Luffy, vocês já sabem no que isso vai acabar. Enquanto isso, lá na marinha, a Kaino já fica puto, porque meio que os chapéus de palha estão na Egghead, e agora o Vegapunk sabe no que as CP0 estão fazendo. E o Kizaru está a caminho de Egghead. Ou seja, a Dan Sangler vai lutar com os chapéus de palha nos próximos capítulos. Enquanto isso, o bicho comia solto entre Luffy e Lucy. Enquanto isso, os outros chapéus de palha estão vendo toda a luta. E daí a gente vê meio que a fruta despertada do Lucy, a Neko Neko no Mi, a Zoan ficou despertada. E aí tá mais leopardanês, só que tem umas nuvens meio que negras. E ele fala pro chapéu de palha que ele não é o único que ficou ainda mais forte. E o Luffy já tá no seu Gear 5 pra apanhar, pra meio que fazer churrasco de gato. O verdadeiro Vegapunk aparece no resto dos Mugiwaras. Frank fica totalmente alegre, apaixonado que esse é o verdadeiro Vegapunk. E o Vegapunk meio que pergunta sobre o guerreiro branco Quasar. Ele pergunta sobre essa transformação e meio que a Nami meio que fala que eles ainda não sabem bem. E se pergunta se isso é um poder da Gomu Gomu no Mi. E o Vegapunk fala: ué, não existe um registro da Gomu Gomu no Mi, né? Inclusive, pede das Akuma no Mi. E o Vegapunk olha de perto essa forma nova do Luffy. E ele fala que essa forma se parece com um deus antigo nas enciclopédias antigas. E o Sanji: é do Luffy que estão falando, ele é um idiota. E daí Vegapunk fala: é o deus da libertação, sempre brigalhão e fazendo as pessoas rirem. Também conhecido como Nika, o deus do show, Quasar! E a gente vê o painel do Luffy meio que rindo na sua forma Gear 5. E meio que esse nome Nika nunca foi mencionado, porque meio que ele foi apagado pela história. Mas enquanto as pessoas continuarem desejando ele, esse nome ainda vai existir. E ele fala que o desejo das coisas nasce meio que outras coisas. E as Akuma no Mi são esse exemplo, porque são potenciais evolutivas que a própria humanidade desejou. Por esse motivo, elas são antinaturais e são odiadas pela deusa da água, ou seja, a mãe natureza. Por isso, a fraqueza das Akuma no Mi são água. E o Vegapunk fala que os usuários das Akuma no Mi são pessoas vivendo de forma diferenciada um mundo diferente no qual muitas pessoas imaginam. E todo mundo já fica chocado com isso e o Vegapunk: isso não é fascinante, Quasar? Daí chega Sentomaru dizendo: oh, esse é meu dia de folga. E aí já trouxe o S-Shark, o S-Snake e o S-Hawk. Ou seja, Baby, Jinbei, Hancock e Mihawk. O Sentomaru também ordena o S-Bear, que se revolta contra a CP0 e meio que eles não querem meio que destruí-lo por conta da mercadoria. E meio que a ordem de autoridade do Serafim são bem diferentes. Porque primeiro tem os Goroseis, depois Vegapunk, depois Sentomaru, e daí depois meio que o chefe de propriedade do Serafim. E aí a gente vê o Luffy usando a sua Gomu Gomu no Mogura Pistol! E meio que ele acerta meio que o Luffy que sai sangrando. Ou seja, Luffy humilhando mais uma vez seus inimigos. Jinbei fica chocado que meio que tem uma versão mirim dele, além de outras versões mirim dos Chichibukais. E o Luffy já vê meio que o Sentomaru e fala:
Mas não, há quanto tempo? E meio que o seu tomador, ei, você não pode me chamar pela minha arma. Vai deixar meio que o tio Punk fugir? E o Luffy? Sim, ele me pediu. Bom, você tomando meio que não acha que meio que ele deve confiar nele. E meio que ele não sabe que ele é um dos Yokons. E aí ele é atingido por um dos ataques do Luffy. E o Luffy? Mas não. E meio que ele fez isso para meio que eliminar o autoritário das ondas para que os serafins os obedeçam. Gente, eu adorei esse capítulo. Tivemos a volta do Gay 5, onde temos Luffy meio que humilhando um pobre gatinho. Pobre gatinho não, ele machucou a nossa querida Atlas. E enfim, tivemos a origem das Akuma no Mi, que são meio que desejos das pessoas meio que quererem evoluírem. E por serem muito antinaturais, eles são odiados pelo deus da água, é por isso da fraqueza da água. E agora que tem o Luffy com o controle dos serafins, vamos ver no que caos vai dar. Bom, gente, esse foi o capítulo 1069 de One Piece. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Que mano, Tobias e fui.